Olá pessoal, tudo bom meus queridos? Seguinte, hoje a gente veio falar sobre algumas técnicas para engrossar tronco de bonsai ou engrossar o galho. Existem alguns vídeos já no canal falando sobre algumas dessas técnicas, porém muita gente me pergunta novamente, eu acho que o pessoal não está encontrando tal, e acaba não indo nos vídeos antigos. Então eu vou fazer um apanhado geral aqui, tá? Sobre algumas técnicas que realmente vale a pena a gente saber para engrossar galho de bonsai e consecutivamente, respectivamente, também o tronco, tá? Então, gente, por que a gente quer engrossar tanto esse galho, Primeiro, por causa de proporção, né? A gente já está sabendo que uma planta, quanto mais grossa do que muito alta, ela fica com uma melhor proporção. A planta aparenta ser mais velha, ela tem uma cara de mais respeito, uma planta que foi feita de mais tempo. Antigas figueiras, aquelas antigas oliveiras, né, carvalhos, plantas que são grossas. Então tu olha assim e já diz assim, pô, essa planta é muito velha. Então, isso daí a proporção é tudo no bonsai, né, gente? A gente está querendo fazer uma árvore numa proporção menor, porém não mostrar que apenas é uma árvore menor, mas sim uma árvore velha menor. Então a gente quer esse tronco mais grosso, tá? A planta, então, é preciso saber como que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, a gente tem que engrossar o tronco, para poder depois fazer uma poda, se realmente puder. Logicamente a gente tem que entender da espécie. Nós temos que entender se a planta pode ou não fazer essa poda, senão a gente vai ter que fazer algumas torções para puxar as folhagens para baixo, fazer os patamares e tudo mais, como é o caso dos juníperos e alguns pinheiros e tudo mais, tá? Plantas que não aceitam podas drásticas. As que aceitam, tranquilo. Então, a primeira coisa que é muito importante fazer, que é muito fácil de fazer, que tem essa técnica que eu acho que vocês vão acabar procurando aí, é como fazer um galho de sacrifício. O galho de sacrifício nada mais é um galho que vai ser cortado depois, vai que a gente deixa ficar bem grande. Porque para crescer aquele galho, gente, ele tem que, para engrossar, ele tem que crescer. Então ele vai ter que subir, deixar ele crescer livremente, dar o menos de prejuízo possível nele, em podas, para ele passar muita seiva e ele tem que abrir esse tubo. Entende? Então é assim, imagina um tubo de ar-condicionado que tem uma máquina muito grande empurrando, mas ele é fininho. Se ele for longo, ele tem que abrir para poder passar muito ar ali. Então, acontece que para passar tanta seiva, para atender todo esse galho, o galho engrossa. É uma coisa meio óbvia, mas muita gente não consegue entender de primeira. Então a gente tem que falar de uma forma bem didática. Vai passar toda aquela seiva, ele vai abrindo, mas lá na frente eu quero, já está no tamanho certo, a gente corta e ele, logicamente, sabendo como fazer a poda, que já tem vídeos também no canal, como podar o bonsai e tudo mais, vocês vão ver aonde que pode podar, vai cortar na época certa, geralmente poda drástica é inverno, né? Sela direitinho e ele vai começar a ramificar e vocês vão começar a fazer a sua ramificação do galho, ok? Então, outra coisa muito importante para acontecer esse crescimento, gente, é uma adubação continuada, uma adubação certa. Não pode fazer uma adubação e depois esquecer meses sem fazer, depois fazer de novo, tá, gente? Todo mundo conhece a escola Confraria Floripa Bonsai, do curso como fazer bonsai.com. A gente defende muito a adubação orgânica, principalmente a adubação orgânica com micro-organismos eficazes, né? Existe bastante coisa na nossa playlist de adubação sobre isso aqui, e é uma adubação sadia, uma adubação saudável, não só para você quanto para a planta, né? Porque a gente dá um chega nesses sais minerais que a gente coloca na mão e bota na planta, ou de toda forma acaba sendo inclusive cancerígeno, tá, gente? Então vamos optar sempre pelo natural, pelo orgânico, porque todo mundo ganha. Seu bichinho de estimação, seu filho, todo mundo ganha, tá? Então vamos fazer essa adubação, dependendo do adubo que está usando. Existe uma bula ali, tem que usar cada 30 dias, 40 dias, toda semana, e assim vai. Aqui na fujibonsai.com.br, que é a loja da escola, tem lá o adubo do Vida Orgânicos com o EM, tem o EM sozinho à venda. Então, gente, não tem como hoje não querer usar o orgânico
tá? Porque o retorno é absurdamente melhor, absurdamente maior. Então não tem como fazer isso daí, não, mas para mim é difícil e é caro. Não é caro, é barato em relação ao que você vai ter, ok? Então vamos lá. Bem, e de toda forma, gente, para crescer bem também, a planta tem que estar muito bem enraizada. Não adianta, vai crescer muito uma planta que acabou de fazer um transplante, tem que estar bem radicularmente. Então, para isso, precisa ter um substrato bom, aerado, ok? Uma planta com substrato muito ruim é difícil você fazer isso, porque vai crescer, acaba crescendo muita raiz. Se o substrato estiver ruim, acaba nem crescendo muito esses seus galhos de sacrifício. Então, vale a pena fazer um transplante, deixar a planta saudável, com uma boa adubação, e dali para frente, com uma planta saudável, você optar em fazer galho de sacrifício onde quiser, tanto num galho quanto num tronco, né? Deixar crescer livremente, tá bom? A insolação, inclusive, tem que ser muito adequada, tem que ter sol suficiente para a planta crescer bem saudável, tá, gente? Então, sempre em primeiro lugar, a saúde da planta. Depois a gente vai fazer uma coisa ou outra. Planta doente a gente não trabalha, né? A gente deixa de lado, cura. Qualquer problema que tenha, praga ou doença, a gente cura antes, tá? E assim vai. Sempre quando a gente quiser engrossar mais um galho ou outro, a gente nunca fica mexendo, cortando, podando, aramando, deixa crescer livremente. Muitas vezes a gente pode até posicionar ele num lugarzinho, aí deixa crescer livremente, cuidado para não marcar se tiver algum arame ou outro, então tem que ter sempre ligado, tá? Então, se puder, naquele momento que está fazendo aquele crescimento inteiro, inclusive, vou fazer o transplante agora. Não, então espera, vai para outra estação, se ainda aguentar o substrato, porque se você mexer na raiz, vai mexer também no poder de recuperação daquele galho de sacrifício. Então vai atrasar o seu trabalho, tá? Deixa ele crescer até o momento que realmente precisa para podar. Como dizem os grandes filósofos, as árvores crescem até o tamanho que elas atingem. É para pensar hoje o dia inteiro, hein, pessoal? Então, gente, vocês podem fazer isso dentro de um vaso grande. Eu gosto muito de usar uma bacia ou pote, uma cuia grande para o tamanho da planta, para ter esse crescimento. Vai ter muita raiz. Essa árvorezinha é uma árvorezinha pequenininha. Deixa eu tirar aqui isso. Olha lá. É uma árvore pequenininha, está dentro de um pote razoavelmente grande. Não precisa ter de cara já um pote enorme. Se não tem raiz suficiente, pode ser isso aqui, porque eu economizo água, lugar na prateleira, economizo adubo, tomando cuidado aqui, e o controle é melhor. Mais tarde, que eu vejo que está crescendo muito e eu não quero mexer, eu tiro e coloco em outra com um substrato muito semelhante, né? Porque senão acaba mudando a drenagem de pH e acaba não ficando legal, né? O que o pessoal chama de falso transplante, isso não é muito legal. Vale a pena até dar uma mexidinha no substrato para poder realmente ficar homogêneo o tipo de substrato em um pote maior, mas não dá prejuízo na raiz. Se der um prejuízo na raiz, vai dar prejuízo no crescimento da árvore como um todo, tá? Então podemos ir aumentando aos poucos esse pote. Da mesma forma, você pode usar também a técnica da escorredor e mamadeira. O escorredor é um pote enorme que vai ter muita drenagem e aeração, então você pode botar ela para crescer ali. Quando começa a sair as raízes embaixo, você coloca dentro o pote inteiro, dentro até um pedacinho assim, só encosta a parte do fundo, né? Encosta a parte do fundo, de repente 1, 2 centímetros no máximo, enterra em outro substrato, um pouco mais gordo, porém, na hora de adubar, aduba tudo junto, tá? Tem um vídeo, inclusive, do Charlinho falando aí, de repente eu vou fazer um também, falando sobre esse corredor e mamadeira, embora eu não use, tá? Mas, já usei no início, agora eu prefiro usar o pote maior, tá? E vou aumentando o pote, depois eu vou lá e tiro. Beleza, gente? Então, é isso aí, isso é uma coisa importante. Outra coisa legal de saber é que se você usar o chão, é a melhor forma. Ninguém pega o chão para crescimento da árvore, tá? Além dos cuidados serem bem menores, tipo em questão de adubação e rega, tá? Muita gente coloca no chão, não aduba mais, nem rega muito, porque a planta acaba saindo as raízes rapidamente para poder buscar mais nutrientes e água e acaba meio que indo por si só. Então, é muito bom o chão. Quem tem chão para plantar, para crescimento, só tem que cuidar, porque o crescimento é muito rápido mesmo, tá? Então tem que cuidar por questão de poda, se botar um arame, cuidado. Então, e fechar a ferida, tudo é top o chão, tá, gente?
Se quiser fazer na hora que faz lá, eu faço isso, vou botar no chão. Eu tiro aquela terra que tem ali, eu jogo fora e coloco a planta lá com um substrato melhor. Pode até ter um pouco de terra, né? Mas eu uso daí uma terra vegetal, que é a turfa, que se usa terra para samambaia, que não tem barro, tá, gente? Então ela tem uma retenção forte de umidade e adubação, porém ela tem uma drenagem excelente com uma aeração boa. Então é isso que importa. Tá, gente? Outra coisa, pegar coisa mais grossa, as coletas, né? Tendo as devidas permissões e tudo mais. Vocês sabem também como é que funciona a coleta. Quem não sabe, legal, ainda tem um vídeo meu falando sobre coletas. É muito importante ver quem está começando principalmente, tá, gente? E saber disso aí. Uma outra forma, gente, de conseguir uma coisa mais grossa é fazer um alporque, né? Uma alporquia em um galho mais grosso de uma árvore ou coisa assim, tá? Desde que seja também, tem que pedir, pra, se não for sua, né? Não é muito legal fazer isso em local público, porque tem que ter permissão e muitas vezes fica na rua e não é legal isso aí, né? Se você tem um amigo que tem uma árvore dentro da sua casa, do seu sítio, da sua chácara, quiser tirar ela lá, tira, pega um galho e vai cortar a cela, né? Para não dar prejuízo para a árvore do amiguinho, e tira, leva para casa, que ganha anos fazendo daquele jeito ali, já tem um material gordo. Então é bom olhar e ver se ele já vai ter conicidade ou não em tronco. Então cuidado, gente, tá? Selecionem seus materiais desde o início. Quanto mais selecionar, daqui 3, 4 anos vocês vão me agradecer. Dizer, puta, ainda bem que eu selecionei meu material hoje. 3, 4 anos eu tenho orgulho das minhas árvores. E não, eu vou começar agora a selecionar minhas árvores para dar para um monte de amigo que está começando, porque as minhas 3, 4 anos eu acabei jogando num monte de planta que não tinha muito potencial, que é o potencial bonsai. Tá bom, gente? Muito obrigado. Acabei me alongando. Desculpa demorar tanto para falar essas coisas, mas eu tento jogar o máximo de informações no menor tempo possível. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Quem puder, por favor, dá um legal aí nesse vídeo. Compartilhe se puder, né? Se inscreva no canal quem ainda não está inscrito, aciona ali aquele sininho para estar sempre recebendo, que todo dia tem vídeo novo aqui no canal Como Fazer Bonsai, do curso comofazerBonsai.com. Tá bom, gente? Obrigadão por estar comigo até agora, e amanhã tem mais, fique ligado, todo dia tem.